Nayara, convido-a. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer muito, né, a esse evento. Eu acho que esse evento retorna a todo um trabalho que a gente tinha iniciado. Eu estava conversando antes que em 2015 o CPC foi lançado e aí a gente traz todo esse foco na situação dos MESCs, né, meios adequados à resolução de conflitos. A pandemia veio, deu uma arrefecida e agora a gente está retomando. Então, eu queria parabenizar as empresas, né, que estão fornecendo, que estão mobilizadas para esse evento. A doutora Roseli, o Ellison, que é tão dedicado, o Everton também, né, que vem, e todos os colegas que estão aqui, a Rafaela também, que vem se dedicando também a essa proposta. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Nayara Queiroz, já está ali. Eu sou mãe de 3 filhos, que é o lugar onde mais eu me identifico. Sou magistrada há 23 anos e venho nessa luta, né, no desenvolvimento dos meios adequados à resolução de conflitos desde o momento em que eu assumi a magistratura. A magistratura, a gente passa 5 anos estudando direito, em como litigar, em como passar para frente todo o processo, e a gente não tem nenhuma preparação para ser conciliador. No entanto, quando você assume o cargo de juiz, em todos os ramos do Poder Judiciário, você tem que ser conciliador. E a Justiça do Trabalho, então, que tem todo o seu perfil e o seu nascedouro dentro da conciliação, porque antes dela ser um órgão do Poder Judiciário, ela nasceu como juntas de conciliação e julgamento, como um órgão administrativo. Então, vocês imaginem que dentro da estrutura já estava a conciliação. E, no entanto, nós não tínhamos nenhum preparo, nenhum mesmo, porque hoje as academias ainda já introduziram algumas cadeiras de meios adequados à resolução de conflitos. Mas, quando eu terminei direito, foi em 1996, eu nunca tinha entrado em contato com a literatura que falava sobre meios adequados à resolução de conflitos, porque isso não estava no programa de juiz. E eu me dediquei ao curso de Direito para seguir a carreira da magistratura. Então, foi com muita intuição que eu exerci a conciliação dentro da magistratura até 2009, quando eu comecei a entrar em contato com a psicologia humanista, que é a minha linha de pesquisa desde 2009, defendi um mestrado apresentando uma proposta de metodologia de resolução de conflitos a partir como ponto central, a abordagem centrada na pessoa do psicólogo Carl Rogers. Óbvio que essa teoria, ou essa filosofia, como os estudiosos chamam, de abordagem centrada na pessoa, não deu conta da conciliação humanista. A gente precisou arrefecer e engrossar o caldo com o entorno filosófico da psicologia humanista e, principalmente, dos filósofos da fenomenologia. Para iniciar, e apesar de eu já ter começado na temática, eu queria lembrar que hoje é 13 de maio, né, e eu queria fazer um pouco essa homenagem, apesar do dia ser da abolição da escravatura. Hoje não é um dia de festa, é um dia de protesto. Porque vocês imaginem, ontem eu tive o prazer de assistir uma palestra de uma cidadã negra, que ela representa a ONG de Malala, aqui, né, no Brasil, e ela traz essa colocação, e aí eu queria compartilhar com vocês sobre isso. A Lei Áurea tinha 2 artigos. Um era para decretar a abolição da escravatura, e o segundo, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Então, eu queria trazer essa reflexão, porque os negros foram lançados, imaginem que negros, crianças, idosos, pessoas dilaceradas pela própria escravatura, sem olhos, né, com o corpo totalmente mutilado ou meio mutilado, e foram lançados na rua. Eu queria deixar essa imaginação, e vocês imaginando aquele monte de gente vagando pela rua, porque não houve uma só política afirmativa de inclusão dessa população. Então, nós temos uma dívida histórica. O Brasil foi o 2º país que mais cometeu a escravatura, trouxe o pessoal da África. Como ela bem colocou, né, que as origens delas são africanas, ela disse, nós estávamos lá, de boa.
E chegaram os navios negreiros para nos arrebatar da nossa vida e trazer para o Brasil. E aqui nós fomos lançados na boca do leão, sem nenhuma política afirmativa. Então, é uma dívida histórica para a gente repensar a questão das cotas, né? Que, por incrível que pareça, ainda ontem eu estava comentando com um cidadão, óbvio, branco, assim como eu, porque, como bem disse Paulo Freire, o opressor, que somos nós que habitamos a classe dos brancos, a branquitude, não tem condições de falar de políticas afirmativas e nem muito menos reivindicar nada em prol dos negros, porque nós não vivemos a vida deles. Então, é muito importante deixar essa reflexão. E ainda ontem, como eu ia começar, um cidadão branco disse: eu não concordo com a cota de negro, eu concordo com a cota social. Porque o problema não é ser negro. Pelé, uma vez, em determinado, eu estou comentando o discurso dele, em determinado momento foi questionado se o Brasil era racista. E ele disse que não, porque ele nunca sofreu racismo. Aí eu vou deixar com vocês as reflexões para que vocês pensem sobre isso, né? E, no entanto, no mesmo momento em que havia esse comentário, se colocou numa tela, que infelizmente eu não trouxe, porque não era essa a minha temática, uma turma de formandos em medicina. Não tinha um negro, nem um negro nessa turma. Então, a nossa dívida é histórica. A gente precisa abrir os espaços, as cotas, no meu pequeno ponto de vista, são válidas para que a gente comece a pagar o nosso preço que devemos à nossa ancestralidade. Então, agora eu vou começar a nossa temática. É muito difícil falar depois da doutora Tatiane, principalmente quando ela traz o tema da escuta, que para mim é algo muito caro, né? A escuta, não sei se vocês já leram ou tiveram o prazer de se deparar com um texto de Rubem Alves, A Escutatória, e ele traz muito bem isso. Ele fala: nós fazemos cursos de oratória, mas nós não fazemos cursos de escutatória. E a escuta realmente é algo muito engrandecedor. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, Emmanuel Levinas, ele é um francês, e ele, só uma frasezinha dele me traz a uma grande reflexão. O rosto do outro me chama a uma responsabilidade na minha convivência, na minha relação interpessoal. Que responsabilidade é essa que o rosto do outro me chama? Me chama para manter uma relação saudável. E agora sim a gente está começando a falar de relacionamento saudável. Eu fui convidada para falar sobre o bem-estar no ambiente de trabalho. E eu vou usar um pouquinho e falar do bem-estar do ser humano em qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Por que no trabalho é algo tão importante a gente falar? Como eu falei para vocês, eu sou mãe de 3 filhos, que é o lugar onde eu mais gosto de estar, o lugar social onde eu mais gosto de me colocar, mas eu não consigo manter meus filhos 8 horas por dia, de segunda a sexta, conversando comigo, em contato comigo. Eu não consigo, porque eles têm outros afazeres, outras questões para viver. A própria vida dele, o próprio celular, né, minha gente, que consome um pouco as horas. Mas eu sou obrigada a conviver 8 horas do meu dia, de segunda a sexta, 4 horas no sábado, com os meus colegas de trabalho. Só para vocês terem uma ideia da importância da manutenção do ambiente de trabalho saudável. Vocês não estão pensando nos seus coleguinhas, vocês não estão pensando no seu chefe, vocês não estão pensando na empresa, vocês estão pensando em vocês. Porque é lá onde eu passo a maior parte do tempo, 8 horas em contato com alguém direto, de segunda a sexta, e mais 4 horas no sábado, para quem trabalha 44 horas semanais, é muito tempo. Talvez eu não consiga isso nem com meu marido, porque o dia a dia nos consome. 8 horas eu faço dormindo. É o máximo, né? Quando a gente tem aquele dia que nem todo dia eu consigo dormir 8 horas, porque o dia a dia também me consome. Então, foi muito importante a doutora Tatiana trazer essa importância da escuta, né? E a escuta, aí nos meus estudos, né, que eu venho aprofundando essa questão dos meus adequados à resolução de conflitos, e como eu ia dizendo a vocês, essa metodologia da conciliação humanista, eu não pensei apenas
nas relações de trabalho, não pensei apenas como metodologia de resolução de conflitos judicializados. Eu penso que é uma metodologia de relacionamento interpessoal. É uma forma de você facilitar o diálogo com o outro. E quando a doutora Tatiana traz aqueles questionamentos que nos fica reverberando na nossa cabeça, a gente pensa, será que eu escutei de fato o outro? Tem um autor que também é uma teoria muito interessante, que é a teoria U, teoria de Otto Scharmer. Ele fala de uma escuta ainda mais aprofundada do que a escutativa, que é uma escuta que ele chama de generativa. É uma escuta que produz, é uma escuta que traz alguma coisa. Se vocês forem pensar nessa escuta e vocês começarem a imaginar esse lugar onde você encontrou essa pessoa que, de fato, te produziu uma escuta, te deu essa oportunidade de ter essa escuta é curativa. Porque eu me escuto na minha própria fala. Se eu não encontrar um relacionamento de confiança, de alguém que verdadeiramente vai me escutar, sem fazer caras e bocas, e aí eu também vou fazer uma observação quando eu falo de caras e bocas, é muito importante, porque eu já vi um ser humaninho falando sobre isso e dizendo, quando você é mediador ou conciliador, eu vou fazer um pouquinho essa diferença, que eu não sei se vocês têm contato com isso, façam cara de Mona Lisa, engessem o rosto. Isso é impossível. Eu não consigo. O meu corpo responde aquilo que me afeta. Eu não tenho como. Se um cidadão vem me falar alguma coisa que, para mim, me atinge, eu vou responder no corpo, não tenho como. Isso não tem nada de errado. A grande questão é eu me permanecer nesse lugar. O meu corpo vai responder? Vai. Mas eu, enquanto mediador e conciliador, eu tenho que refletir sobre isso. Eu não posso julgar essa pessoa. Eu não tenho esse poder, aliás, ainda que eu não seja conciliador e mediador, ninguém tem o poder de julgar ninguém. Porque cada pessoa vive no entorno social. Já dizia Ortega y Gasset, que é outro filósofo espanhol, eu sou eu e minha circunstância. Eu não estou sozinho, eu não vivo numa bolha. Eu tenho todo o reflexo do entorno no lugar onde eu vivo. Eu recebo todas as influências da minha ancestralidade. E que bom e que eu faça reverência a isso. Eu vejo a minha ancestralidade, tudo aquilo que eu absorvi durante todo o meu processo de crescimento e durante toda a cultura, o caldo cultural do qual eu fui gestada. Eu sou a influência desse meio também. Agora, eu não sou só isso. Eu também posso reagir a esse meio. Eu também posso fazer, e aí também... Eu trouxe uns slides, mas acredito que eu não vou passar nenhum, porque eu converso muito. Daqui a pouco eu pego. E eu queria trazer um pouquinho, que a gente fizesse... Deixa eu passar um pouquinho aqui, só para a gente... Eu não sei se vocês sabem a diferença de mediação e conciliação, e por que eu trago isso. Eu vou passar isso muito rapidamente, só para vocês terem ideia de quão necessária é a formação de um profissional dessa área. O mediador, ele precisa fazer a mediação, sendo redundante, do diálogo. Ele traz as falas daquelas pessoas e ele vai implantando um clima e um espaço de segurança para que aquelas pessoas consigam dizer o que de fato sentem. Mas ele não pode, por legislação, e está lá no CPC, fazer nenhum tipo de proposta de acordo. Ele não pode avançar nesse aspecto. A obrigação do mediador é fazer essa facilitação do diálogo. É fazer com que as pessoas falem e se escutem. Elas, e a partir dessas falas, dessa troca, dessa reciprocidade, elas consigam encontrar um ponto de interseção para sair daquele conflito do qual eles estavam inseridos. O conciliador, ele pode, a partir desse trabalho dele, de também facilitar o diálogo, de também fazer com que aquelas pessoas consigam falar o que de fato elas estão sentindo, ele pode fazer uma proposta de acordo. Agora, atenção, muita atenção. O que eu escuto e o que eu vejo das experiências, por onde eu vou, em mesas de conciliação, o conciliador está apresentando propostas de acordo a partir do mundo de referência dele.
Ele está dizendo, separe, esse homem não presta, esse marido não presta, essa mulher não presta, essa pessoa não presta. Isso não pode acontecer. Você não é conselheiro, você não se propõe a isso. O conciliador, ele apresenta propostas a partir de tudo que sai na mesa de negociação. É a partir das falas que são trazidas, porque quando você está imerso num problema, e aí eu vou trazer um pouquinho de noção da construção do pensamento humano, e aí eu não estou falando por mim, eu estou falando a partir de pesquisa científica. O nosso cérebro é como se tivesse várias caixinhas de fragmentos de lembrança. A gente não consegue lembrar de tudo que vocês viveram aqui. Se a gente sair ali, tiver um pesquisador, o que é que você viveu, cada um vai dizer uma coisa. Porque a gente só grava alguns fragmentos e é a partir daquilo que lhe afetou. Isso é natural da mente humana. Ela não dá conta de gravar todo o seu dia a dia, todos os dias ao longo da sua vida. Então, ela grava fragmentos na sua memória. Quando você vai contar a história, o que é que você faz? Você sai abrindo as gavetinhas e construindo a sua narrativa a partir daquilo que lhe afetou. E a partir também do seu ponto de vista para o que você assistiu, o que você ouviu. Quando a gente está nervoso, todo mundo, o que é que acontece? Quando você está irritado, quando você está afetado emocionalmente, porque aí também tem um detalhe que depois eu vou falar, da questão da emoção, o nosso corpo, o cérebro, é o órgão que mais exige energia da gente. Para a construção de um pensamento, ele exige muita energia. Quando o pensamento é algo corriqueiro, eu vou para a minha casa e eu já sei meu endereço, eu gasto menos energias, porque aquelas sinapses já foram tão marcadas que eu não preciso de muita energia para fazer novas sinapses. Mas se eu vou criar alguma coisa, se eu vou pensar em algo novo, eu gasto mais energia. Por isso que quando você cria um processo de criação que é tão maravilhoso, que a gente chama num momento de flow, que eu vou, mas aquilo também te desgasta emocionalmente, porque o cérebro gasta energia para construir isso. Então, o que é que acontece quando a gente está com raiva ou quando a gente está nervoso? Você fica ruborizado, o seu coração acelera, o seu corpo muda, o seu corpo, o movimento da funcionalidade do seu corpo muda. O que é que isso acontece? Tudo isso precisa de mais energia do que se eu tivesse no meu momento normal, não tivesse afetado pelo meu emocional. O cérebro, sabidamente, o que é que ele faz? Ele fecha os acessos a algumas gavetinhas. Por isso, o famoso branco. Às vezes você não sabe nem seu nome, onde é que você mora, você não sei dizer. Porque o cérebro, sabidamente, para economizar energia, para manter o funcionamento de tudo aquilo que está fora da normalidade, meu coração acelerado, eu estou ruborizada, circula mais sangue no meu corpo. Então, o cérebro, sabidamente, reduz o seu acesso às suas caixinhas. E você quer falar e não sai. E você sabe o que você vai dizer e não consegue, porque o cérebro não dá. O que é que acontece? E aí quem já fez curso de oratória, sabe? Fala teu nome. Deixa 5 minutos você falando coisas que tua sinapse já está acostumada. E aí você vai relaxando, você vai relaxando. Quando você vai relaxando, teu corpo vai voltando e as caixinhas vão tendo acesso livre para você construir o seu pensamento. Então, vocês imaginem isso, 2 pessoas em conflito diante de um juiz que vai ser conciliador. O sistema nervoso dessa pessoa está como? Eu vou transportar essa pessoa para uma audiência de instrução. Vocês imaginem o que é chegar uma pessoa numa audiência de instrução e aí, às vezes, você vai ser testemunho, o que é que o juiz faz? Né? Isso faz parte, né, de posturas e posturas. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou no meio acadêmico, né, eu estou falando de experiências e experiências. Só o fato de você ter a obrigação de dizer você está aqui para falar a verdade, e se você mentir, você pode responder ao crime de falso testemunho. Como fica esse organismo desse cidadão? Será que ele tem acesso a todas as caixinhas? E aí você diz, como foi que isso aconteceu? O cara não sabe mais dizer. Ele sabia, até a porta de entrar na sala de audiência, ele sabia tudo. Quando ele entrou, ele... Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Então, se o juiz tiver inteligência emocional, capacitação adequada, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um ambiente de segurança para esse cidadão, de relaxamento. Vai deixar aquele cidadão no seu lugar, evidentemente, de testemunha, para que ele se proporcione
o direito, para que ele tenha o direito de abrir suas caixinhas no cérebro e fazer o relato e a sua narrativa a partir daquilo que ele vivenciou. Então, isso é importante a gente saber. Então, quando a gente vai atuar como conciliador e mediador, como é que essas pessoas chegam na nossa frente? Felizes? Porque o conflito ele é interessante, o conflito é inerente à condição humana. Você não concordar com o ponto de vista de outra pessoa é natural. Como eu bem falei, eu sou eu e minhas circunstâncias e estou imersa em um caldo cultural que talvez não seja o seu, que talvez não tenha sido a sua experiência de vida. Então, é natural que eu pense uma coisa e Everton pense outra completamente diferente, para a mesma experiência. Isso é muito natural. O conflito é uma oportunidade de crescimento pessoal. Imagina se eu tenho um afeto muito grande por Everton e a gente está se desentendendo com relação no mundo das ideias. A gente não está conseguindo se encontrar no mundo das ideias. Mas se eu tenho um afeto e respeito o Everton enquanto ser humano e confio nele, a gente vai caminhando nesse debate, até talvez lá na frente os mundos paralelos se encontrem, né? E a gente ache uma saída para esse nosso desentendimento. Isso não tem problema, é uma oportunidade de crescimento. Eu estou aproveitando o meu relacionamento saudável com o Everton para entender o ponto de vista dele a partir da perspectiva de mundo dele e a partir da imersão do caldo cultural do qual ele se encontra, ou se encontrou, ou se construiu, para compreender essa perspectiva que eu não sabia, porque o meu mundo é outro. É uma oportunidade de crescimento. Eu vou começar agora a ampliar o meu leque de perspectiva para enxergar o mesmo fato a partir de outros mundos. Olha que riqueza isso para as relações humanas. Mas o que é que acontece normalmente no conflito? E aí, nesse momento, vocês acham que eu vou procurar um mediador, um conciliador? Não. Porque a gente está conversando, a gente está debatendo, a gente não está se entendendo na perspectiva, mas nós estamos nos respeitando enquanto seres pensantes. Qual é o problema? E aí eu quero que vocês pensem como vão chegar essas pessoas em conflitos diante do conciliador e do mediador. Quando eu começo a me desentender com Everton, e eu não respeito o ponto de vista dele, a perspectiva dele, eu começo a atacar o ser pensante. O que é que eu digo? Everton, infelizmente, meu filho, você não tem condições de pensar. Você é uma pessoa muito maluca. No mínimo, né? Não estou querendo chamar. Porque Everton disse que está filmando, eu não vou dizer. É o mínimo. Eu vou dizer, meu filho, você é doido? Como é que você pensa um negócio desse? A experiência está aqui. A gente está vivendo a experiência. Como é que você pensa isso? Então, eu ataco o ser pensante. Quando eu ataco o ser pensante, o debate acabou. Ele não quer mais conversar comigo. A gente não vai progredir. Os nossos mundos paralelos nunca vão encontrar um ponto de interseção. Porque ele não vai mais nem olhar para mim, e eu vice-versa, porque a gente começa a se atacar enquanto seres pensantes, sem respeito. Eu começo a dizer, é impossível, Everton, você está pensando isso, porque eu estou vendo outra coisa. E, de fato, eu estou, minha gente. Se eu tiver um 9 escrito aqui no chão, para mim é 9, para ele é 6. Como é que eu vou botar na cabeça dele que é um 9, se eu estou vendo que é um 9 e ele está vendo um 6, porque está de cabeça para baixo para ele? Então, são perspectivas diferentes. Se eu começar a conversar com o Everton, um nível de respeito, um nível de consideração para dizer, você me permite que eu vá até o seu mundo, numa relação empática, que aí a gente entra na famosa empatia, que eu também tenho muito cuidado com essa palavra, empatia, que já tem um jargão famoso, se colocar no lugar do outro. Não. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas eu não posso sair do meu. Porque se eu me colocar no lugar do outro e sair do meu lugar, eu não vou ajudar essa pessoa. A gente não vai conseguir dialogar, aí já é água. Então, a empatia é esse movimento de compreender, Everton, a gente tem uma relação de construção, eu gosto tanto de você, eu confio tanto em você, que eu vou me permitir chegar até aí, olhar, um 6 e volto para o meu lugar de 9. Mas a gente vai se entender. Eu não vou precisar de um mediador e nem de um conciliador. Quando eu começo a atacar, a nossa comunicação está rompida. A gente não vai dialogar mais. E isso que eu estou falando para vocês, eu não estou falando de conflitos trabalhistas.
Não estou falando de conflito, eu estou falando de vida, de relacionamento interpessoal com seus filhos, com seus companheiros, suas companheiras, seus pais. É esse tipo de relacionamento que a gente precisa trazer e ser saudável em todos os nossos ambientes e todos os nossos lugares. É o nosso bem-estar que está em jogo, não é só a questão do outro. E aí, quando essas pessoas começam a atacar o ser pensante, eu não me comunico mais com Everton, mas eu também não consigo viver com esse conflito que agora sim me perturba. É uma pedra no meu sapato. Mas eu não tenho mais diálogo com Everton, e aí eu vou precisar dos profissionais. Aí eu vou precisar do mediador e do conciliador para que ele comece a retomar, criar um ambiente, por isso que a conciliação humanista, e aí eu já falei dessas diferenças. Por isso que a conciliação humanista, qual é a proposta da conciliação humanista que eu trago a partir da abordagem centrada na pessoa do psicólogo Carl Roger e também do entorno filosófico da filosofia humanista, do qual Emmanuel Levinas também faz parte. O Carl Roger, e aí não tem só em Carl Roger, também está em Spinoza, a questão do conatus, ele diz que todos nós temos um potencial interior, que é nosso, da condição humana, que nos impulsiona a buscar o que é melhor para mim. Preste atenção, eu não estou falando de bom, nem estou falando de mal. Eu estou falando o que é melhor para mim. Pode não ser para um, pode não ser para o outro. Por isso que a gente tem conflito. Porque eu sempre vou impulsionar o meu corpo, o meu organismo, sempre vai ser direcionado para buscar o meu bem-estar. Que não necessariamente é o bem-estar de Everton. Não necessariamente. Até a gente pode chegar nesse lugar de bem-estar que é o ideal, que é o da coletividade, da comunidade da qual eu estou inserida. E esse potencial que está dentro de mim, que me impulsiona a buscar o melhor para mim, ele se favorece ou ele consegue me desenvolver quando o ambiente do qual eu estou imerso é um ambiente de segurança, um ambiente de afeto, um ambiente de amor. O amor ágape, não é o amor apaixonado, é o amor ágape. O amor ao outro, pela simples condição de ser humano, de ser pensante. Não interessa a cor, não interessa o sexo, não interessa a condição de ser humano. Eu implanto esse clima psicológico, que ele chama clima psicológico favorável ao meu bem-estar. Quando é que eu implanto isso? 3 condições, que, como dizia o falecido psicólogo Fonseca, do qual eu tenho um grande apreço, ele dizia o seguinte: são 3 atitudes que são simples, mas não são simplórias. Elas são simples de compreender, mas não são simplórias de a gente agir. Porque a gente mesmo, nós mesmos, não nos disponibilizamos, não temos abertura para essas 3 atitudes. A empatia, da qual a gente já comentou aqui. A aceitação, e aí também eu faço uma ressalva. Que aceitação? A aceitação do outro enquanto outro diferente de mim. Alguém que eu tenho que respeitar porque pensa diferente de mim. É o simples fato, é a legitimidade do outro existir dentro do seu mundo de perspectiva que eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. Ele chama de aceitação incondicional. Ou um nome ainda mais bonito, consideração positiva incondicional. Sem condições, eu não posso impor nenhum tipo de condição. Eu aceito o outro dentro das suas diferenças, simplesmente por ele ser um humano, um ser pensante, igual a mim. Então, aceitação, empatia, que é o principal, e o mais difícil de todos, a autenticidade. E aí eu vou fazer uma observação com vocês sobre a questão do humanismo, que a gente chama da humanização, a famosa humanização. Quando se fala de humanização, e aí eu vou trazer um exemplo da minha cunhada, espero que ela esteja escutando ou vai escutar, uma pessoa que eu amo, é mesmo que ser uma irmã para mim. E ela falou: Nayara, eu lembrei tanto de você, ela é enfermeira, estava trabalhando em determinado hospital, e disse: eu lembrei tanto de você, o hospital está passando por um processo de humanização. Aí eu: que bacana, ótimo, muito bom, como é isso? Olha, o orientador, a pessoa, o tutor, não sei exatamente quem, disse que a gente tem que estar rindo.
sempre rindo, todo mundo feliz, né? Que o paciente tem que chegar e você está sempre feliz. Gente, isso não é humanização. Humanização não é correr para o abraço, porque não é humano você passar o dia inteiro sorrindo. Humanização é você estar autêntico. Hoje eu não estou bem, eu tenho que ter o direito de chegar para o meu chefe, ou seja lá para quem for, e dizer, hoje eu não estou bem. Eu não tenho condições de cuidar desse paciente, porque eu não tenho nada para dar, eu estou mal. Eu preciso de um ambiente, de um afeto, de um carinho, de um acolhimento, de um aconchego. Como dizia Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Ela não tinha. Então, humanização é você abrir esses espaços de segurança. Aí sim você cria espaço de bem-estar no trabalho. A oportunidade de você ser você. Você está lá numa mesa de audiência e não é fácil ser juiz. Não é fácil. Vocês que são pais, se vocês passarem uma manhã inteira separando briga dos filhos de vocês, que é o melhor exemplo que eu dou de imparcialidade, porque você tem tanto afeto pelos dois que você não puxa para um nem puxa para outro. Como é que você faz quando você vai apartar a briga? Será que quando um menino pega um brinquedo e o outro diz, é meu, eu quero agora, você vai, toma de um e diz, é dele, e cala a boca? A sentença está dada. Culpado. Não é isso que a gente faz. O que é que a gente faz? Meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos tentar negociar. Um vai ficar tanto, o outro vai ficar tanto. Um vai brincar assim, vai brincar. Não é isso que a gente faz. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que para manter esse relacionamento saudável, meu, enquanto mãe, com meus filhos, eu preciso disso. Negociar. Eu preciso fazer com que eles se sintam validados enquanto seres humanos e com capacidade de negociar. De dizer, não, mamãe, a gente vai fazer assim. Lá em casa eu tinha uma metodologia, não sei se está certa não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, eu vou contar como eu fazia. Eu tinha uma história de um computador, que meus filhos já são grandes. Né? Na época, o computador era com hora marcada. Né? Vocês só vão ficar tanto tempo, porque senão eles ficavam o dia todo. E muitas vezes eles brigavam, porque diziam, eu vou ficar mais, eu não vou lhe dar, não vou lhe ceder. Aí eu assim, meio que salomônico, né? Pelo amor de Deus, eu não sei. Eu dizia, eu vou desligar. Se vocês não chegarem num consenso, vocês não negociarem, vocês não decidirem por vocês mesmos como vocês vão negociar esse tempo no computador, eu vou desligar. Aí ele disse, não, a gente chegou. Combinava. Eu ouvia muitas vezes o mais velho, que era mais esperto, dizer ao pequenininho, dizer assim, quando eles começavam a brigar, eu ouvia dizer, não vamos brigar, amanhã vem desligar. Então, eles negociavam, eles já entravam num consenso, porque eles sabiam que era. E eu fazia isso por quê? Porque eu sabia que era o melhor. Então, a sentença, como bem colocou a doutora Tatiane, nem sempre, eu ouso a dizer que quase nunca é a decisão mais justa para quem litiga. Por quê? Porque o juiz, e graças a Deus que é assim, viu, doutora Tatiana, a gente só pode julgar que o que não está nos autos não está no mundo. Uma vez eu vi um colega fazer uma crítica com relação a isso. O que não está nos autos, não. O que não está nos autos, sim, tem que estar no mundo. Como eu vou fundamentar? Eu não queria que um juiz julgasse uma ação minha assim, de acordo com o que ele pensa. Deus me livre de entrar com ação na justiça e o juiz pensar, peraí, deixa eu pensar. Eu acho que a doutora Roseli tem razão, Everton está errado. Eu não quero. Então, ainda bem que a gente precisa ter base, porque senão eu não dormia, minha gente. Como é que eu vou julgar um caso, um litígio que vem para a minha mesa pela minha perspectiva de vida? Eu vou achar que Everton está correto, ou a doutora Roseli está correto ou errado? Eu vou fazer isso? Não, eu vou olhar nos autos. E muitas vezes a parte não tem acesso ao documento. E muitas e diversas vezes, a testemunha diz exatamente o contrário. Por quê? Porque ela está nervosa. Ela não ajudou em nada. Ela complicou ainda mais a situação da parte. Infelizmente, por isso que a sentença quase nunca vai ser um processo justo. Porque a gente não tem condições de estar lá onde aconteceu. Eu já fiz conciliações, e aí eu vou dar esse exemplo bem concreto, eu ainda estava começando no meu aprofundamento da temática, e era uma reclamação trabalhista que já tramitava há muito tempo, e o crédito, se eu não me engano, estava mais de R$30 mil. E aí eles chegaram, as partes lá, as pessoas,
para fazer um acordo com um valor bem inferior, que eu também não vou dizer a vocês quanto era, porque eu não me recordo. Mas era bem inferior. Eu, na minha função investida da magistratura de julgar, eu fiquei, não tem condições de a gente homologar um crédito de 30 mil, eu vou chutar um valor que eu não lembro exatamente quanto era, por 10. Um crédito que está transitado em julgado, eu não vou homologar esse acordo. Eu levei um baile deles. Porque aí, quando eu chego, né, na minha função, eu não vou homologar esse acordo. Aí o trabalhador olha para mim e diz assim, doutora, eu cheguei nesse lugar, eu não sabia fazer nada. Esse cidadão me acolheu. A minha mãe, minha filha, não sei exatamente quem, um parente dele adoeceu, e eu não tinha direito legal de passar 3, 4 meses afastada, acompanhada, não, porque a legislação não me dá esse direito. Mas eu passei, porque ele me deu esse direito de acompanhar esse parente no hospital. Eu vivi isso. Eu fiquei assim, ó. Então, que justiça é essa? Qual era a justiça? Quem estava ali me dizendo qual era a decisão justa? Eu não sabia, eu não vivia aquelas histórias e aqueles relacionamentos. Eu aprendi ali. Então, nem sempre a nossa perspectiva de vida é a melhor para aquelas pessoas que conviveram e viveram. E a melhor decisão é aquela que tem um potencial de restaurar esse relacionamento pós-conflito. Essa é a melhor decisão. Eu não vou dizer a vocês que todo acordo que a gente faz, as partes saem amigas para sempre, porque isso é filme de Cinderela. E ainda questiono o filme de Cinderela, porque elas só foram felizes para sempre. A gente nunca viu o filme do casal vivendo junto. Quando eles se encontram, fim, felizes para sempre. Então, não é isso que eu estou propondo, que a conciliação e a mediação seja capaz de restaurar, mas ela é capaz de proporcionar uma possibilidade de restauração desse relacionamento pós-conflito, a partir daquele trabalho do conciliador ou do mediador. Eu falo sempre mais da conciliação, porque a minha experiência de vida é conciliação. Minha experiência em mediação é mínima. Eu tenho minha experiência enquanto magistrada como conciliadora. E uma preocupação que aí eu vou trazer para quem quer caminhar nessa estrada da conciliação e da mediação, e que eu escuto muito dos mediadores e dos conciliadores, doutora, passei a tarde todinha tentando diálogo, conversando. Eles conversaram, eu perdi minha tarde toda. No fim, eles disseram, não vamos fazer acordo. E ele sai frustrado. Você não tem que sair frustrado. O trabalho do mediador e do conciliador nunca pode ser o resultado, como fazem por aí. Aí eu não vou dizer porque está gravando, tá, Everton? Mas é contado por números. Né? Não pode ser contado por números. Porque eu não tenho que ter resultado. Quantas vezes, e aí eu vou contar uma experiência que eu vivi, aí é da justiça comum, e eu vou falar muito confortável, porque eu não era juíza, eu não sou da área comum, mas eu participei, findando, eu participei dessa experiência, que era um casal, que o mediador passou a tarde inteira tentando essa reconciliação e não conseguiu. Eles saíram de lá e essa mediadora veio falar, né, eu estou frustrado, não fique, porque você possibilitou esse casal de se ver, de conversar, de analisar, de pensar. Vamos esperar. E não deu 15 dias, eles voltaram para homologar a reconciliação. Porque é isso que a gente tem que fazer, criar esse espaço. Né? Eu já sei que eu tenho 2 minutos só, eu vou só fechar para a gente pensar um pouco sobre o mundo do agora, pós-pandemia e ainda mergulhado em uma mentalidade neoliberalista, que a gente pensa que o neoliberalismo é só um sistema econômico inocente. Na verdade, não é. É um sistema que está mergulhado no social e na mente humana, né, que passa e massifica muito os pensamentos, deixa os espaços abertos. Eu vou deixar para vocês só uma reflexão, que eu gosto muito, de Rollo May, que é um psicólogo também americano, e ele tem um livro bem bom de ler, fininho, chamado O Homem à Procura de Si Mesmo. Né? E ele fala uma coisa bem interessante. O neoliberalismo tenta trazer para a mente a narrativa da liberdade e que você apague todos os valores, né, que você já viu, para começar do zero. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Concordo. Somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas Rollo May traz uma coisa bem interessante.
honrem a sua ancestralidade. Olhem os valores do qual vocês aprenderam, não para tomar eles como algo reto. Honrem e olhem para dizer, isso me cabe, isso não me cabe. Porque nós não podemos ser uma tábula rasa. Nós não somos um papel em branco. Não conseguimos. Vou fechar contando um exemplo, roubando o exemplo que eu vi ontem na palestra, ou me apropriando, melhor dizendo, da história da águia e de uma galinha. É um conto, evidentemente, mas só para a gente fechar. E aí ela estava falando dessa moça, da tentativa dos portugueses, voltando para a gente fechar também no dia 13 de maio, da tentativa dos portugueses de apagar toda a cultura do qual os escravos que vinham da África estavam imersos para eles começarem aqui como coisa, né? Tudo apagado. E era um pensamento. Havia uma árvore na África chamada Árvore do Esquecimento. E eles achavam que se os escravos dessem várias rodas ao redor dessa árvore, eles iam esquecer tudo o que eles aprenderam, que está registrado nas nossas células. Né? A gente não consegue fazer isso. E aí, para explicar isso, ela traz esse exemplo da galinha e da águia. Um criador de galinha sonhava em ter uma águia. E aí ele foi no mercado público e comprou uma águia. Só que ele não tinha lugar para colocar. Disse, não, vou colocar aqui no meio das galinhas. E colocou essa águia no meio das galinhas. Com pouco tempo, a águia estava ciscando, estava tendo os mesmos comportamentos da galinha. E aí passaram os anos, a águia se confundiu, achando que era uma galinha, porque ela convivia no galinheiro. Chegou um biólogo, foi visitar esse cidadão, quando chegou lá, que olhou e disse, isso não é uma galinha, isso é uma águia. Aí o cara disse, não, agora ela é galinha. Tudo que ela faz é galinha. Disse, não, é uma águia. É uma águia. Aí pegou a água, jogou, a águia caiu no chão, ciscou igual a galinha, voltou para o galinheiro. Aí ele puxou, subiu na casa, jogou a águia de novo, a águia caiu no chão, ciscou, achando que era uma galinha. E ele foi para uma montanha, um lugar alto, livre, onde tinha um penhasco. E ele pegou a águia e disse, agora você vai ser águia. E jogou ela, lembrou da ancestralidade dela, né, de tudo que estava gravado. E ela começou a voar. É águia. A gente não consegue apagar tudo que a gente aprendeu em uma narrativa de liberdade. Eu não sou contra a liberdade, muito pelo contrário. Até aqui eu venho defendendo respeito à autonomia do outro, respeito à autenticidade do outro e ao ponto de vista e perspectiva do outro. Eu não sou contra a liberdade. Eu só chamo a atenção para esse olhar de Rolomei. Olhemos para os nossos valores, tudo que a gente aprendeu e vamos analisar. Isso serve, isso não me serve. Isso foi do século passado, aqui não cabe mais. Né? Então, gente, eu queria deixar esse recado para fechar com 13 de maio. Agradeço demais, né, vocês estarem aqui para me ouvir. Como eu disse, não deu tempo de passar os slides, porque eu me estendo muito. Espero que eu tenha plantado uma sementinha em vocês. Fico à disposição para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta. Gratidão.